Requiem, série Os Rockabys, livro 2, Um marido de faz de conta. Pobre Capitão Roxby, espero que a travessia não tenha sido tão pavorosa quanto você temia. Há que se tirar ao menos certo conforto de sua promoção recente. Fico tão orgulhosa que vocês dois tenham ganhado o título de capitão. Aqui no vilarejo está tudo bem. Fui uma só ré uns 3 dias atrás. Como sempre, havia 2 damas para cada cavalheiro. Não dancei mais do que 2 vezes. A segunda, ainda por cima, foi com o vigário, o que nem deveria contar. Sua pobre irmã vai virar uma solteirona. Mas não se preocupe, estou perfeitamente conformada. Ou, na pior das hipóteses, imperfeitamente conformada. Será que é possível se sentir assim? Eu, pelo menos, acho que deveria ser. Carta de Cecília Harcourt ao irmão Thomas. Capítulo 11. Enfim, chegou o dia do baile na casa do governador. No meio da tarde, Edward pôs uma caixa enorme em cima da cama, que ele e a esposa compartilhavam, ainda que não no sentido bíblico. Comprou alguma coisa nova? Perguntou ela. Você vai ter que abrir para ver. Sentando-se na beirada da cama, ela lhe lançou um olhar levemente suspeito. Que é isso? Não posso oferecer um presente à minha esposa? Cecília olhou para a caixa enfeitada, com um enorme laço de fita vermelho, e depois voltou-se para Edward. Eu não estava esperando um presente, disse ela. Mais um motivo para que eu apresentei, respondeu Edward, e empurrou a caixa um pouquinho mais para perto dela. Vamos, abra. As mãos esbeltas de Cecília desfizeram um laço e tiraram a tampa da caixa. Ela arquejou. Ele abriu um sorriso. Era um arquejo de aprovação. Gostou? Perguntou ele, muito embora estivesse claro que ela havia gostado. Ainda boquiaberta, Cecília tocou o vestido, feito de uma seda leve como um sussurro, e já ajustado pela costureira. Era da cor do mar, em uma praia rasa e límpida, ligeiramente mais escuro que os olhos dela. Quando Edward vira o vestido no guarda-roupa de May Tryon, soubera no mesmo instante que aquela era a peça que procurava. Não tinha certeza se May Tryon já sabia que seu vestido de seda tinha virado presente. Ela não estava em casa quando a mãe assaltou seu guarda-roupa. Edward fez uma nota mental para agradecer a generosidade da moça, antes que ela descobrisse o ocorrido por si só. Além disso, se bem conhecia os Tryons, May estaria vestindo algo novo em folha, espetacular e ridiculamente caro. Jamais se ressentiria de Cecília e seu vestido ajustado. Onde conseguiu isso? Perguntou Cecília. Tenho lá os meus segredos. Surpreendentemente, ela não insistiu. Estava ocupada demais tirando o vestido da caixa, levantando-se para poder segurar a peça na frente do corpo. Não temos espelho, balbuciou ela, ainda entorpecida. Então, você terá que confiar nos meus olhos, disse ele. Você está radiante. Na verdade, Edward não entendia muito de moda feminina. Tia Margaret tinha avisado que o vestido que ele escolhera talvez fosse um pouquinho démodé. Mas ele o achara tão impressionante quanto qualquer peça que já vira em salões de baile londrinos. Por outro lado, já fazia vários anos desde que ele pusera os pés em um salão de baile londrino, pela última vez. E Edward suspeitava que para Margaret Tryon a moda tivesse a validade de meses, e não de anos. Tem 2 partes, continuou ele, tentando ajudar o lado de dentro e o lado de fora. A anágua e o vestido em si, sussurrou Cecília. E um peitilho, 3 partes na verdade. Ele pigarreou, é claro. Com certa reverência, ela correu a mão pelo bordado prateado, que rodopiava para cima e para baixo por toda a extensão da saia. Sei que eu deveria dizer que é excessivamente elegante para mim, murmurou ela. Não diga isso de forma alguma. Eu nunca tive nada tão lindo quanto esse vestido. O que, na opinião de Edward, era uma tragédia de proporções épicas. Contudo, preferiu não dizer o que pensava, para não soar exagerado. Cecília ergueu o rosto, e seus olhares se cruzaram de um modo abrupto, sinalizando que lhe ocorrera um pensamento repentino. Achei que não íamos ao baile do governador. Por que achou isso? Cecília cerrou os lábios com força. Porque eu não tinha o que vestir. Ele sorriu, percebendo que ela mesma só notara o absurdo dessas palavras quando as pronunciou. Ela suspirou e falou. Sou uma pessoa terrivelmente fútil. Só porque gosta de roupas bonitas? Ele se inclinou sobre ela, aproximando sua boca do ouvido dela. O que dizer de mim, então, que gostaria de ver você vestindo roupas bonitas? Ou melhor, despida de roupas bonitas. Céus! Mais cedo, enquanto observava a costureira ajustando o vestido dentro da caixa, Edward não pudera deixar de observar todos os cadastros e amarrações da peça. Não seria naquela noite que ele, enfim,
conseguiria fazer amor com a esposa. Disso ele tinha certeza. Infelizmente, ainda estava fraco e era orgulhoso demais para arriscar uma má performance. Ainda assim, ele a desejava ardentemente e jurou que um dia ainda despiria aquele mesmo vestido do corpo dela, desembrulhando-a como um presente. Ele a deitaria na cama, se acomodaria entre as pernas dela e Edward. Ele pestanejou confuso. Quando focalizou o rosto de Cecília, ela parecia um tanto preocupada. Você está um pouco corado, observou ela, tocando a testa dele com as costas das mãos. Está com febre? Fez calor hoje, mentiu ele. Não acha? Na verdade, não. Bem, não é você que está vestindo um casaco de lã? Desabotoou e tirou a casaca vermelha. Vou me sentar perto da janela. Certamente me sentirei melhor. Cecília continuou a observá-lo, com uma expressão curiosa, ainda segurando o vestido na frente do corpo. Quando Edward já estava acomodado na cadeira, ela perguntou: Não prefere abrir a janela? Sem dizer palavra, ele se inclinou e abriu. Tem certeza de que está tudo bem? Está sim, segurou ele. Sentiu-se um tolo, e também devia estar fazendo papel de tolo naquele momento. Mas tudo valer a pena só de ver a expressão maravilhada de Cecília enquanto contemplava o vestido. É uma roupa muito bonita, disse ela, encarando com um olhar quase pesaroso. Não, não podia ser. Algum problema? Perguntou ele. Não, respondeu ela distraída, ainda concentrada no vestido. Não. Então ela piscou algumas vezes e olhou nos olhos. Não, é claro que não. É só que eu preciso. Edward a observou por um instante, perguntando-se o que poderia ter causado a mudança abrupta na expressão dela. Cecília, preciso ir na rua buscar uma coisa, avisou ela, em um tom que mais se aproximava de um anúncio. Tudo bem, disse ele devagar. Ela pegou sua bolsinha e correu para a porta, detendo-se já com os dedos na maçaneta. Só vai levar um minutinho, talvez 2, não mais que isso. Estarei aqui quando você voltar, disse ele. Ela assentiu de leve, lançou o último olhar cobiçoso para o vestido em cima da cama e, sem mais, saiu do quarto. Edward ficou olhando para a porta, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. Seu pai sempre dizia que as mulheres eram um mistério. Talvez Cecília estivesse pensando que precisava comprar um presente para ele também. Que bobagem! Ela deveria ter mais juízo. Ainda assim, ele mal podia esperar para ver o que ela traria de volta. Levantou-se da cadeira, semicerrou a janela e se deitou na cama. Não planejara cair no sono, mas quando caiu, foi com um sorriso bobo no rosto. Por favor, por favor, por favor! Corria Cecília pela rua, rezando com cada fibra de seu ser para que o vendedor de frutas ainda estivesse na esquina, na Blood com a Pearl Street, onde o vira mais cedo naquela manhã. Achara que o assunto do baile do governador tinha se encerrado 2 dias antes, mas eles não conseguiram encontrar uma costureira que fosse capaz de entregar o vestido a tempo. Se não tivesse um vestido, ela não poderia ir, simples assim. Mas aí aquele homem terrível resolvera presenteá-la com o vestido mais lindo de toda a história. E por Deus, ela só queria chorar de tanta indignação, pois tudo o que mais desejava era vestir aquela peça. Mas ela não podia ir ao baile do governador. Simplesmente não podia. Essa hipótese estava fora de questão. Haveria gente demais presente, e se ela fosse apresentada à sociedade de Nova York, não conseguiria conter sua mentira em um círculo seleto. Ela mordeu o lábio. Só havia uma coisa que ela podia fazer para se certificar de que não teria a menor condição de ir ao baile do governador. Seria horrível, mas ela estava desesperada. Desesperada a ponto de comer um morango. Ela já sabia o que ia acontecer. Não seria nada bonito. Primeiro, a pele dela ficaria cheia de manchas vermelhas. Tantas que, se um oficial da capitania dos portos a visse, ela seria mandada direto para a quarentena com suspeita de varíola. Iria coçar como diabo. Ainda trazia no braço 2 cicatrizes, requis da última vez em que comeram um morango por acidente. Coçar a pele até arrancar sangue. Era impossível se controlar. Então, seu estômago ficaria embrulhado. E como tinha comido uma farta refeição logo antes de Edward chegar com o vestido, seria um desastre de proporções épicas. Durante umas 24 horas, ela ficaria a cara da miséria. Um misto asqueroso de inchaço, coceira e vômito. E depois ficaria bem outra vez. Talvez passasse uns dias meio fraca, mas logo se recuperaria. Contudo, se algum dia Edward a achar atraente, bem, aquela opinião logo ia mudar. Chegou apressada à esquina da Pearl Street, prescustando as calçadas com ansiedade. O carrinho de frutas ainda estava lá. Graças a Deus, Cecília quase correu os últimos metros, contendo-se em frente ao carrinho do Sr. Hawkprosh. Objetivo do dia: ter uma intoxicação alimentar. Deus do céu! Excelentíssima tarde! Cumprimentou o homem. Como ele não recuou apavorado, Cecília pensou que a aparência dela não devia estar refletindo o desvario que sentia por dentro. Em que posso ajudá-la?
Ela olhou tudo que tinha na banca dele. A tarde já ia avançada, então não havia muita coisa. Umas poucas abobrinhas magricelas, várias espigas do milho doce que crescia tão bem por aquelas bandas, e no canto, o morango. O maior, mais gordo, mais horrivelmente vermelho morango que ela já vira. Ponderou sobre a presença do fruto ali, depois do dia inteiro de vendas. Seria possível que os demais clientes tivessem pressentido o que ela já sabia? Que aquela pirâmide vermelha invertida, salpicada e inchada, não passava de uma pequena bomba de infelicidade e desespero? Ela engoliu em seco. Tinha de conseguir. Que morango enorme, disse ela, olhando a fruta com um desgosto nauseante. Seu estômago embrulhava só de pensar em comê-lo. Não é mesmo? Respondeu o Sr. Horcrux, animadíssimo. Já viu um morango tão grande assim? Minha esposa ficou orgulhosa quando o colhemos. Vou levar, por favor, falou Cecília, quase engasgando nas palavras. A senhora não pode levar um só, disse o Sr. Horcrux. O mínimo é meia dúzia. Talvez isso explicasse porque ainda não tinham vendido o morango. Ela se sentiu infeliz. Vou levar 6 então. Ele estendeu a mão e pegou a enorme fruta, segurando pela coroa de folhinhas verdes. Tem um cesto, senhora? Ela baixou os olhos para as mãos vazias. Que idiota! Não tinha pensado nisso. Não tem problema, disse ela. Não precisava de 6 morangos. Aquele colosso seria o bastante. Pago pelos 6 morangos, mas só preciso deste aí. O Sr. Horcrux a olhou como se ela fosse maluca, mas achou mais sensato nem discutir. Recebeu o dinheiro e entregou a ela um morango gigantesco. Está fresquinho. Veio direto do pomar. Não se esqueça de voltar depois para me dizer o que achou dele. Cecília tinha certeza de que o vendedor não ficaria nada feliz se ela obedecesse, mas assentiu mesmo assim, agradecendo antes de sair para procurar um cantinho tranquilo depois da esquina. Céus, agora tinha que comer aquele morango. Ficou se perguntando se fora assim que Julieta de Shakespeare se sentira logo antes de tomar sua beberagem maldita, com o corpo se revoltando contra a ideia de ingerir algo que sabia ser venenoso. Para o corpo de Cecília, aquele morango era praticamente cicuta. Apoiando-se em uma parede para ganhar coragem, ela levantou o fruto vermelho diante do rosto, e então, contrariando os protestos do estômago, do nariz e de cada pedacinho seu, ela deu uma dentada. Mais tarde, lá pelas 7 da noite, Cecília só queria morrer. Edward sabia disso, porque ela dizia com todas as letras: eu só quero morrer. Não, você não quer morrer, respondeu ele, com mais pragmatismo do que realmente sentia. Ele sabia que, segundo a lógica, ela logo estaria bem, que aquilo devia ser resultado de um peixe mal passado no jantar, embora eles tivessem comido a mesma coisa e eles estivessem bem. Contudo, vê-la sofrer daquele jeito era o inferno. Ela já tinha vomitado tanto que só botava para fora uma bilha amarelo-rosada. Para piorar, a pele dela estava ficando coberta de caroços vermelhos e grossos. Acho melhor chamar um médico, disse ele. Não, gemeu ela, não vá. Ele balançou a cabeça. Você está muito mal. Ela pegou a mão dele com tanta força que ele chegou a se assustar. Não preciso de um médico. Precisa sim, insistiu ele. Não. Ela fez que não com a cabeça, gemendo logo em seguida. O que foi? Cecília fechou os olhos, ficando imóvel na cama. Fiquei tonta, sussurrou ela. É melhor eu não balançar a cabeça. E essa agora, vertigem. Cecília, acho mesmo que foi algo que comi, só isso. Interrompeu ela com a voz fraca. Tenho certeza. Ele franziu o senho. Tinha a mesma suspeita. Mas ela estava piorando a cada segundo. Você comeu peixe no jantar? Ai! Ela tampou os olhos com os braços, embora já estivesse com eles fechados. Não diga essa palavra. Qual? Peixe? Pare! De quê? Não fale em comida, balbuciou ela. Ele ficou pensativo. Talvez tivesse sido o mesmo que ela comera. Ficou um tempo observando Cecília, mais desconfiado que preocupado. Ela estava deitada em cima dos lençóis, imóvel, com os braços ao lado do corpo, rígido como 2 gravetos. Ainda estava com o vestido rosa de antes, embora, depois daquilo tudo, pensou ele, tivesse que mandar lavar. Edward achava que ela não tinha sujado o vestido de vômito, mas ela estava suando profusamente. Agora que pensara nisso, ocorreu-lhe que seria melhor afrouxar o espartilho ou abrir os botões, qualquer coisa que a deixasse mais confortável. Cecília, ela não se mexeu. Cecília, ainda não morri, sinalizou ela. Sim, respondeu ele, tentando reprimir um sorriso. Estou vendo que não. Estou só tentando ficar imóvel, continuou ela, e estava fazendo um bom trabalho. Os lábios dela mal se mexiam enquanto ela falava. Se eu ficar deitada aqui, parada, prosseguiu, e sua voz saiu com um tom quase cantarolado. Quase chega a parecer que não vou mais. Vomitar? Sugeriu ele. Morrer, disse ela. Que não vou mais morrer. Tenho bastante certeza de que ainda vou vomitar. No instante, ele já estava trazendo o penico para a frente dela.
Agora não, insistiu ela, esticando a mão às cegas para afastá-lo. Mas talvez em breve, quando eu menos esperar. Não, ela soltou um suspiro cansado. Quando eu menos esperar. Ele tentou segurar o riso, quase conseguiu, mas ficou com a impressão de que ela tinha ouvido o comecinho de sua risada reprimida. Ele já não estava mais tão preocupado quanto estivera poucos minutos antes. Desde que o senso de humor dela permanecesse inalterado, tudo ficaria bem. Ele não sabia como tinha tanta certeza daquilo, mas já presenciara incontáveis casos de intoxicação e decidira que ela devia estar certa. Tinha apenas comigo algo que lhe fizera mal. Contudo, as manchas vermelhas eram preocupantes. Ainda bem que não tem um espelho, pensou ele. Ela não ia gostar nada de ver o próprio reflexo. Com cuidado, ele se sentou na beirada da cama, esticando o braço para sentir a temperatura da testa dela. Contudo, assim que o colchão afundou, Cecília emitiu um grunhido infernal. Tateou o braço cegamente pelo ar, acertando a coxa dele. Ai! Sinto muito. Não sente nada, disse ele sorrindo. Por favor, não balance a cama. Devagarzinho, ele afastou a mão dela. Achava que você não enjoava com movimentos. Mas eu, de fato, nunca tinha enjoado antes. Então agora você já sabe como nós, pobres mortais, nos sentimos a bordo de um navio. Eu estava muito feliz sem saber. Sim, murmurou ele com carinho. Sei que estava. Ela semi-encerrou um dos olhos. Porque parece que você está se divertindo às minhas custas. Ah, eu não estou me divertindo. Pode ter certeza. Mas concordo com o que falou. Acho que você está com um caso tenebroso de intoxicação alimentar. Assim, apesar de me compadecer da sua situação, já não estou mais tão preocupado com sua saúde. Ela soltou um grunhido. Talvez o ruído menos feminino que ele já ouvira vindo dela. Atrás, apenas do som que ela fazia vomitar. Ele estava encantado. Edward? Sim. Ela engoliu em seco. Estou com pontinhos vermelhos no rosto? Infelizmente, sim. Está coçando. Tente não coçar, disse ele. Sim, eu sei. Ele sorriu. Estava adorando aquela conversa maravilhosamente banal. Quer que vá buscar uma compressa, fia? Ah, por favor, seria ótimo. Obrigada. Ele se levantou com cuidado, para que o colchão não se mexesse muito. Encontrou um pedaço de pano perto da bacia com água e o molhou. Hoje você está parecendo mais forte, observou Cecília. Acho que estou mesmo. Torceu o pano e voltou ao lado dela. A vida era muito estranha. Ele se sentia mais forte quando podia cuidar dela. Desculpe, pediu ela. Por quê? Ele pôs a compressa na testa dela e Cecília suspirou. Sei que você queria ir à festa, na casa de sua madrinha essa noite. Outras festas virão. Além disso, por mais que eu esteja ansioso para exibir você para o mundo, seria exaustivo para mim. Eu ainda teria que ficar só olhando enquanto você dançasse com outros homens. Ela ergueu os olhos para ele. Você gosta de dançar? Às vezes. Por que só às vezes? Ele tocou a pontinha do nariz dela. Depende quem seria o meu par. Ela sorriu, e por um instante efêmero, ele pensou ter visto uma sombra de tristeza atravessar o rosto dela. Mas passou tão rápido que ele não conseguiu ter certeza, e os olhos dela pareciam cansados, mas límpidos quando ela falou. Imagino que isso seja válido para uma série de aspectos da vida. Ele levou a mão à bochecha dela, sentindo-se extremamente grato por aquele momento, grato por estar ao lado dela. Imagino que sim, murmurou ele. Ele olhou para baixo, e ela já estava dormindo.